quase ninguém ouviu falar do Maio Laranja. Pois é, só essas pessoas. Ninguém ouviu falar do Maio Laranja esse mês de maio. Pois é. Muitos poucos ouviram falar do Maio Laranja. O Maio Laranja é comemorado no dia 18 de maio. E é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Será que esse assunto não tem nada a ver com a igreja? Será que esse assunto não tem nada a ver comigo e contigo? Amados, às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, orando, falando do amor de Deus. E nós nos esquecemos, como foi dito na lição de hoje, que nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. E eu, pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes. Talvez você não tenha passado por nada disso no seu vizinho, na sua rua, na sua casa. Mas o Espírito Santo de Deus diz que nós temos que ficar alerta, vigiar e orar. Vigiar e orar. E o vigiar inclui também nós estarmos inseridos, sabendo, obtendo informações, como nós estudamos essa manhã, sobre o sistema desse mundo. E querido, o sistema desse mundo, ele é mau. O sistema desse mundo corrompe. O sistema desse mundo entra pelas casas e roubam a pureza de crianças. E talvez, eu não quero escandalizar, mas é uma realidade. Existe uma doença no homem caído, que não tem Jesus, que ele se satisfaz tendo relações sexuais com bebês. E alguém pode ouvir isso de mim e falar: que isso, irmã? Queridos, se informem. Se você não tem ninguém perto da sua casa, ore. Quem é que conseguiu assistir o filme Grito da Liberdade aqui? Assista. Assista e chore. Assista e chore e interceda. O nome do filme é Grito da Liberdade. Fala sobre o uso de crianças de 4 a 9 anos. Irmãos, isso é a realidade. E ontem, na celebração do bispo, essas coisas ruins estão acontecendo. Está escrito que iria acontecer. E o que eu e você estamos fazendo? Porque, irmãos, se nós não temos conhecimento, nós não oramos. Não é isso? Quando a gente não vive, quando a gente não tem conhecimento, você vai orar por quê? Para quê? Você não sabe. E às vezes a impressão que eu tenho, irmãos, eu vou falar isso muito de verdade. A impressão que eu tenho é que a igreja, não estou falando instituição igreja, não, somos nós. Estamos dentro de uma caixinha. Se nós estamos protegidos, se o nosso filho está protegido, que às vezes não está, nós nos acomodamos. Se não acontece nada com o nosso filho, na nossa casa, no meio da nossa parentela, nós não intercedemos, nós não jejuamos, nós não clamamos e nós não choramos pelas crianças do Brasil. Quando eu perguntei aqui se alguém sabia do Maio Laranja, irmãos, essa informação foi divulgada, me perdoe, em todos os veículos de comunicação.
TV aberta e TV fechada. Estamos ou não estamos dentro da caixinha? E aí, eu pesquisando e separei algumas coisas aqui, porque ela me deu só 10 minutos, eu nem sei que hora que eu comecei. O mês de maio é nacionalmente conhecido como Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E quando fala de prevenção, é nós pais estarmos atentos aos sinais. Eu tenho um bom hábito de, quando eu estou de joelho, orar pelas crianças. Porque, irmãos, eu chego ao meu conhecimento situações de crianças que levam mazelas para a vida toda, porque foram tocadas por um explicador. Aí alguém pode estar pensando aí sentado: nossa, que é isso? É tocada por um parente, por um tio, por um pai, por uma pessoa religiosa. Pode ser qualquer um. E o abuso, às vezes, nem é sempre sexual. O toque indevido. O departamento infantil, e quando eu estava também, eu trabalhava muito com as crianças dizendo: ninguém pode tocar no teu corpo sem a tua permissão. Eu ensinava. Ninguém pode tocar, não é o tocar de forma libidinosa, não. Até o tocar assim, ó, na perna. Porque se a criança não souber o que é isso, ela cede, e ela teme, e ela não conta para os pais. Não conta, irmãos. A criança, às vezes, leva anos sendo violada. Eu estou com um caso de um menino de 11 anos, que tem 20 dias que ele tentou suicídio. Não saía de casa, não falava, ficava no quarto escuro. Queridos, 11 anos. A mãe não desconfiou de nada. E quando ele tentou o suicídio, que a avó tentou falar com ele, só uma pessoa conseguiu arrancar dele algo. Foi o diretor da escola que ele estuda. O diretor teve sabedoria. Irmãos, aquele homem foi criado por Deus. E ele se abriu com esse diretor. E agora ele está fazendo um tratamento. Esses traumas, irmãos, é levado para a vida inteira. Inteira. A mulher ou o homem se tornam adultos e não conseguem se levantar, porque a criança, ela se sente suja, se sente imunda por ter sido tocada. E ela não fala nem com a mãe e nem com o pai. Por isso, a prevenção. Vocês sabiam que a criança de 4 anos, mesmo que ela não escreva, ela pode fazer através de desenho o que ela está passando? Uma criança, quando ela é molestada, ela faz um desenho, porque ela não sabe escrever e ela não sabe explicar o que está passando. Eu cuidei de uma menina que ela fez o desenho de um órgão sexual masculino. E ela não sabia explicar aquilo. Esse tipo de violência está fortemente relacionado a diferentes formas de vulnerabilidade social, como pobreza e abuso de entorpecentes. Por exemplo, a pornografia infanto-juvenil. Irmão, vocês já perceberam que às vezes a gente vai no shopping, no cinema, e você vê criança de 4 anos com um batom extremamente vermelho? O adulto sexualizando a criança. E às vezes é a mãe e o pai que faz isso, sem saber. Sabe por quê? Está dentro da caixa, não quer sair. Roupas. Na minha época, e eu só tenho 20 anos, na minha época, você não podia usar um shortinho curtinho para mostrar nada. Porque o corpo era
preservado pela própria criança. E hoje em dia a criança não preserva o seu corpo. E somos pais, os pais é que estão ensinando isso. Porque eu vou falar uma coisa para você que eu falo para minha neta. Se não fosse para você ter mãe, pai e avó, você seria um pé de batata que dá em qualquer lugar e não precisa de cuidado. Mas se você tem um pai, uma mãe, um avô e uma avó, você precisa ter regra, você precisa ter disciplina, você precisa saber como vai se vestir, você precisa saber em que lugar você vai, porque você não é um pé de batata. É assim que eu falo com ela. E nem por isso ela me ama menos. Porque o mundo está mal, irmãos. O mundo está muito mal. E eu tirei uma outra coisa aqui que foi interessante. Eu falei, o mês de maio é nacionalmente conhecido, um tipo de violência. Escolheram o mês de maio. Mas eu quero falar para os irmãos, o tempo de falar sobre esse assunto não é só o mês de maio. São todos os dias. Ensine o seu filho. Vá na escola. Irmãos, quantas mães não sabem como é o banheiro da escola do seu filho? Deixa a diretora achar que você é chata. Vai lá conhecer o banheiro. Vai conhecer as dependências da escola. Vai conhecer os professores. Dá uma incerta de vez em quando. Todos os dias fale com seu filho no banheiro. É só um menino ou menina, irmãos. Porque a violência está com menino e com menina. Eu fiquei lendo os estudos, as porcentagens. A violência de menino um pouco menor do que com menina. Mas é um número alarmante. São mais de 540 mil casos de crianças abusadas. Será que nós estamos conformados com isso? Então, queridos, não só nesse mês de maio, mas todos os dias, dobre o seu joelho, clame ao Senhor pelas crianças, peça ao Senhor que levante pessoas que têm autoridade, que conseguem ir a muitos lugares e, acima de tudo, cuide do seu filho e da sua casa. Esteja atento. Às vezes nós, mãe, nós queremos proteger, mas não ensinamos. Nós precisamos conversar com o nosso filho, independente da idade. Pode ter 1 aninho, começa a conversar, começa a falar. Aqui não pode mexer. Se mexer, você fala com a mamãe, você fala com o papai. E minha neta falou para mim assim, para terminar: minha filha, que a minha neta está comigo até o final do ano, se alguém encostar aqui em você, você conta para a vovó. E ela perguntou assim para mim, muito engraçado: o que você vai fazer, vó, se eu te contar que alguém fez alguma coisa comigo? Eu suei, irmão. Eu falei assim: acredite, filha, eu vou resolver. Eu ia falar outra coisa, né? Mas eu falei: eu vou resolver. E estou sempre falando com ela: se você for no banheiro, vai com alguém, não vai sozinho. Amém, irmãos? Vamos nos preocupar com esse sistema maligno de matar e destruir crianças. E se não destrói fisicamente, destrói aqui, ó. E aí cresce um adulto doente, um adulto que não consegue se desenvolver na sociedade, mulheres que não conseguem casar, porque ela lembra da situação, homens que não conseguem casar-se, e aí não constituem família, e aí fica tudo perdido. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.